Boa tarde, querido. Hoje estamos aqui, eu e o professor Danilo, iremos ministrar um mini curso aqui na semana de enfermagem da Juazeiro, sobre um tema extremamente atual, que é o Covid-19. Nesse mini curso nós tentaremos englobar os aspectos biológicos, o processo evolutivo do vírus, dentro dos aspectos fisiopatológicos e os patológicos, de forma geral, relacionado à questão da doença. Então, vamos lá. Bom, primeiramente, meu nome é Rômulo, e hoje vamos começar aqui a questão sobre o Covid. Bom, Covid-19, ele é um vírus que tem esse aspecto, como mostra o slide, ele parece uma coroa, com espinhos, digamos assim, que é a característica peculiar desse grupo de vírus. Então, esse vírus, a gente vai falar um pouco sobre essa estrutura externa do vírus, que é um ponto extremamente importante com relação ao processo infeccioso desse vírus. Ele necessita dessas partes, chamadas de spike, ou espícula, que seja, onde esse local, que é uma proteína específica que ele apresenta, que é responsável pelo processo infeccioso, ou seja, que o vírus conseguir se aderir à membrana celular, da célula que ele irá invadir, e com isso ele conseguir entrar nas células e, consequentemente, se multiplicar. Mas vamos lá para a questão, para as características gerais. Bom, então, como eu já falei, eles receberam esse nome devido a essas espículas na superfície, que lembram uma coroa. E, como eu disse, essas espículas são responsáveis principalmente pela questão da fixação do vírus na estrutura, no receptor de membrana celular, que vocês irão ver posteriormente, que é chamado de ECA2 ou ACE2, que é um receptor de angiotensina. E vamos adentrar aqui numa questão um pouco sobre o histórico de uma forma geral. Então, quem são, ou o que são os coronavírus, na realidade? O coronavírus, na realidade, é uma classe de vírus, não é somente um único vírus. Nós temos, hoje em dia, principalmente, 3 vírus importantes que estão relacionados a essa classe de vírus. Na realidade, a gente chama, que os coronavírus pertencem a uma família coronavírida, na realidade, evolutivamente falando. E esse vírus, ele tem um aspecto de infectar inúmeros mamíferos, classes de mamíferos, grupos de mamíferos, como porcos, camelos, morcegos, gatos, e inclusive nós humanos agora. Já se sabe, já se conhecem esses vírus desde a década de 60, que nós, humanos, já sofremos com algumas infecções desses vírus há bastante tempo. Só que, normalmente, as viroses causadas por esse tipo de vírus, por esses grupos de vírus, na realidade, são resfriados leves, de um modo geral. Mas a gente tem que agora esses 3 últimos, que foram os mais recentes, desde 2002, 2003, com o SARS, MERS, mais na frente agora o Covid-19, que foi dado esse nome Covid-19, ou SARS-CoV-2, eles são mais perigosos, e vem se demonstrando isso a cada dia que passa. Antes de nós começarmos, de passarmos adiante, um ponto importante é que, na realidade, os coronavírus, na forma geral, já trazem transtornos há bastante tempo. Existe um relato do século XIX, final do século XIX, daqui de 1890 por aí, que houve uma grande infecção mundial que morreu cerca de 1 milhão de pessoas. E naquela época achava-se, por um bom tempo achava-se que fosse H1N1, fosse influenza, mas na realidade já foi provado que era um vírus do grupo dos coronavírus. Então, já vem há bastante tempo causando problema. Existe também estudo mostrando que que há 20 anos, mais ou menos, esses coronavírus começaram a ganhar mais poder, digamos assim.
E a gente vai tentar, né, observar aqui por que esse poder realmente está sendo alcançado, né, e qual é a maneira mais comum que esses tipos de vírus, né, estão fazendo ou realizando para que ganhar esse poder, né, de cada vez mais chegar a nós humanos, que é o que mais nos interessa, no caso. Então, bom, dentro dessa família de vírus, nós temos 7 vírus importantes. 4, né, 4 vírus normalmente causam, né, infecções simples, mas esse nCoV OC43 é o que foi responsável, por exemplo, acredito que foi o responsável por essa, né, infecção longa, né, desde o século XIX, no caso, que matou cerca de 1 milhão de pessoas, mas esses normalmente causam transtornos leves, né, em crianças e podem, lógico, né, causar casos mais graves em pessoas imunodeprimidas e imunossuprimidas também. Isso aí pode gerar um problema mais grave nessas pessoas. Mas, normalmente, não se tem tanto transtorno com esses vírus. E nós temos 3, né, são 4, são 7, que afetam nós humanos. Esses 4 que eu citei anteriormente, eles são mais simples, mas agora nós temos 3 vírus mais potentes, né, que surgiram aí, o SARS-CoV-1, né, também chamado de SARS-CoV, que surgiu em 2002, né, causou um problema em 2002, 2003. O MERS, né, CoV no caso, que surgiu em 2012, né, e esse ainda está ativo e muito perigoso, né, a ação dele é bastante perigosa, e o SARS-CoV-2, que é o nosso atual Covid-19, que surgiu agora em dezembro, lá na China, né, que causa também um tipo de doença respiratória aguda, como o SARS. Então, a gente vai tentar entender o que foi que possibilitou, né, pelo menos o que se tem estudado até então, esse vírus sair de uma espécie, né, comum que ele sobrevive, ou melhor dizendo, esses vírus saírem de espécies animais, de mamíferos, que não somos nós, né, que não são humanos, no caso, e passaram a infectar humanos. O SARS-CoV, né, já se sabe que ele era comum de morcego também, né, o SARS-CoV-1, comum em morcego, e teve um animal, né, intermediário, que nós vamos falar disso lá na frente um pouco. O MERS do mesmo jeito, né, também é um vírus comum ou de morcego ou de roedores, e ele também passou a infectar nós humanos, né, sofreram aquelas modificações, e conseguiram chegar até nós humanos, passando por um hospedeiro também intermediário, né, que a gente vai comentar um pouco mais lá na frente. E o SARS-CoV-2 ainda existe uma dúvida. Não se sabe especificamente de onde esse vírus realmente saiu. Se foi de um morcego, se foi de um animal chamado de pangolim, se foi de serpente, não tem uma certeza ainda 100%. Estudos estão sendo feitos para tentar esclarecer isso, mas até então não tem um esclarecimento totalmente perfeito dessa situação. E a gente vai tentar explanar da melhor forma possível para que vocês entendam, né, como é que surgiu essa questão. Bom, então o SARS-CoV-1, né, esse vírus, né, se originou de morcegos, destacando sua capacidade zoonótica. No caso, a gente tem que lembrar, né, que como essas viroses acometem outros animais, nós estamos chamando de zoonose, nós chamamos de zoonose, além de nós humanos, né, outros animais, então entra no grupo de animais que eu considero uma doença, né, de zoonose, por exemplo, a doença, no caso, é a Covid-19, né, coronavirose, por exemplo. No entanto, né, o SARS-CoV pode infectar humanos e animais, incluindo macacos, cães, gatos e roedores. E aí é onde vem o detalhe. O SARS-CoV-1, ele, né, surgiu de morcegos também, né? Quando eu digo também é porque há a perspectiva do SARS-CoV-2 que também surgiu de morcegos. Eu vou explicar o porquê disso lá na frente com relação à análise genética. Então, o SARS-CoV-1 surgiu de morcego, teve, né, um animal silvestre chamado, né, um gato civeta, um animal, um felino lá da região, comum na região,
né, do Oriente, chamado de civeta, e através da passagem do vírus saindo do morcego, passando por esse civeta, ele conseguiu sofrer algumas adequações, né, algumas modificações, algumas mutações, e também processos de recombinação gênica, que favoreceram ele conseguir nos infectar. Então, ele era comum da região dos morcegos e passou agora a modificar, né, o hospedeiro no qual ele passou a atacar. Passou para esse grupo, né, de civetas e depois, consequentemente, conseguiu alcançar nós, seres humanos. No caso do MERS, nós temos que esse vírus, né, também surgiu de morcego, né, a ideia é que surgiu também de morcego, mas o hospedeiro intermediário ele é um pouco diferente, né, do que se torna mais comum. E aqui no caso são os dromedários, os camelos, por exemplo, e com isso passaram também a nos infectar. Então, eles sofrem, esses vírus saem do reservatório natural, passam agora, né, a sobreviver em reservatórios intermediários, e não naturais, como eu digo, de ser silvestre, mas assim de ser normalmente animais criados, né, por seres humanos, coisa do tipo, e a gente vê muito no dia a dia. E, consequentemente, esse vírus vai sofrendo algumas modificações que possibilita eles infectarem células humanas. Não é comum, não é normal. Normalmente, o vírus que infecta um determinado grupo de ser vivo, normalmente ele sobrevive lá. Agora, o que já se vem observando é que os vírus, eles estão cada vez mais, digamos assim, se tornando mais inteligentes, digamos assim, em termos mais complexos. Porque eles estão cada vez mais, eles procuram outros seres que facilitam, né, a sua entrada e, consequentemente, a sua sobrevivência maior. Porque em animais que ele já vive constantemente, normalmente existe um equilíbrio entre esse animal e esse vírus, no caso. Mas quando ele começa a acometer outras espécies que não era comum, ou seja, ele dá um pulo de uma espécie para outra, que não é comum dele, ele passa a ter, né, uma grande quantidade, ele passa a se reproduzir muito rapidamente, porque aquela espécie no qual ele pulou não tem as defesas próprias contra ele ainda, então ele consegue um êxito maior na sua reprodução. Consequentemente, aumenta a sua quantidade, né, a sua carga, a quantidade de vírus vai aumentar bastante nesses hospedeiros, né, que agora são novos e não têm um devido sistema imunológico apropriado para combater esse vírus. Então, isso é muito comum acontecer. Isso aconteceu, né, atrás do coronavírus e outros vírus também que possam acometer nós humanos. No caso, também acontece isso. Isso é muito comum e natural. Bom, aqui é só para mostrar, né, os grupos de coronavírus que nós temos aí. E, como eu disse, o Covid-19, você tem, né, o OC43, no caso aí, que tem alguns signos gripais moderados, também surgir de morcego, né, em média. O roedor, que pode ser também intermediário com bovino. E, se vocês observarem a imagem, esse slide, vocês vão entender o seguinte, né, quem é a base, normalmente, dessas viroses, né, relacionadas aos coronavírus. Normalmente, ou são morcegos ou são roedores. E isso tem um motivo, né, não é nada aleatório, não é nada anormal. Por quê? Porque os morcegos, né, em termos, uma grande, né, existe uma imensidão de morcegos, mundialmente falando, né, grupo de mamíferos, que na realidade só perde para roedor. Um roedor é o que a gente encontra mais de mamíferos, né, espécies diferenciadas de mamíferos do mundo. E os morcegos só perdem nesse quesito para os roedores. Então é muito mais fácil você encontrar vírus, né, nesses animais e, consequentemente, um convívio, né, com outros animais, esse vírus começar a sair de uma espécie ou tentar avançar em outras espécies,
para começar a se reproduzir com mais facilidade. E essa facilidade, logicamente, vai deixando esse vírus mais resistente, de certa forma, vai deixando mais virulento, né, nesse caso, também, que é um fator importante. Né? Cepas virulentas conseguem êxito em infecção. Cepas não virulentas dificilmente conseguem êxito nas infecções. E aí nós temos essas classes de vírus, né, onde nós temos o OC43, né, o SARS-CoV-1 em 2003, né, também causador da síndrome respiratória aguda, no caso, né, o NL63, HK1, HKU1, no caso, também todos relacionados à gripe respiratória, né, a síndromes respiratórias, o MERS, né, que foi conhecido também uma síndrome respiratória, mas levou esse nome por ser no Oriente Médio, e no caso o Covid-19, que é o que nós temos. Então a base sempre é morcego ou roedor, depois passando por para um outro mamífero, né, intermediário, que facilite esse vírus ganhar conformação, esses vírus ganharem algum tipo de conformação, de poder genético, por exemplo, de infecção, para poder nos alcançar. Isso aqui é importante porque, né, já surgiu a ideia, a gente vai entender isso aí um pouco mais na frente, da questão de o vírus foi criado ou não em laboratório. Não existe, né, um grupo de pessoas que já fizeram estudos sobre essa questão, porque saiu muito na mídia, né, que o vírus tinha sido criado pela China, né, como se fosse uma bomba biológica, por exemplo, né, para ela obter êxito em várias situações, principalmente situações econômicas, no caso. Mas o que já se foi visto, na realidade, inúmeros cientistas no mundo, já muita gente já está trabalhando com isso, e de forma acelerada, já vem observando, na realidade, que isso não foi criado. Na realidade, são processos naturais que vem acontecendo, né, normalmente, isso ganhando mais poder cerca de 20 anos para cá, né, estão ganhando mais poder com isso, e, consequentemente, surgindo epidemias, né, problemáticas. E, no caso, essa do Covid-19, é uma pandemia extremamente preocupante que nós estamos passando no devido momento. Então, esse momento é muito crucial, né, nós temos que ter muita atenção, né, com relação à doença em si, que, infelizmente, nós já vimos que inúmeras pessoas já foram a óbito, né, e nós não queremos, de forma alguma, que isso aumente, e muito menos que chegue a algum de nossos familiares, por exemplo. Então, nós temos que estudar, né, e fazer profilaxias para nós conseguirmos, né, passar essa fase nebulosa, digamos assim. Então, quando chega aqui no Covid-19, nós temos a questão, né, quem foi, de onde surgiu o vírus, quem foi o hospedeiro intermediário, né, e como que ele chegou até nós humanos. Então, isso ainda é uma incógnita, não se sabe realmente se veio do morcego, ou se veio do pangolim, ou, no caso, se veio de serpentes também, porque existe trabalho mostrando que a sequência genética do vírus, encontrado em nós humanos lá na China, né, o vírus que apareceu na China, tem sequências também bem parecidas com serpentes. Mas isso a gente vai entender melhor. Por quê? Molecularmente falando, né, na realidade, acredita que esses vírus surgiram, né, há mais de 50 anos e que possivelmente, nós iremos ver lá na frente, que existe um ancestral comum, né, com um processo em evolução, a gente sempre estuda isso. Né, surge um ancestral comum e, a partir desse ancestral comum, vão aparecendo os ramos evolutivos, né, das espécies, para que cada espécie surgida, no caso, siga, né, o seu mecanismo de vida comum. Mas aqui a gente não sabe ainda com relação qual é ainda a origem exata do Covid. Ainda não se tem toda certeza. Os estudos mostram que ele é muito próximo dos vírus que são encontrados em morcegos, mas também ele tem uma proximidade com o vírus que é encontrado no pangolim, por exemplo. A gente vai entender o porquê disso. No caso, bom, a evolução do SARS-CoV-2. Sugere-se que o mais novo coronavírus sofreu uma mutação
que passou de um animal, né, para uma pessoa, no mercado de frutos do mar e animais vivos, na cidade, né, de Wuhan, desculpa, na China, em 2019. Isso é o que a mídia vem colocando, né, que os especialistas vêm trabalhar. Agora, como que esse vírus, na realidade, surgiu? Os estudos genéticos vêm mostrando que esse vírus, o Covid-19, né, o SARS-CoV-2, ele é um vírus muito parecido com o vírus do morcego, né, de uma espécie de morcego que sobrevive naquela região, mas que tem muitas diferenças. Acredita-se, né, um cientista até falou que essa questão, ele fez um comparativo entre nós humanos e porcos. O vírus, né, esse Covid-19, o SARS-CoV-2, está para esse vírus do morcego lá, como nós estamos para os porcos. Nós somos mamíferos, os porcos também, mas nós somos seres totalmente diferentes, né, desses animais. E da mesma forma, esse comparativo ele fez, né, desses dois vírus. Esse vírus que dá em morcego é o RAT-G13, né, que é uma sequência reconhecida há um certo tempo, e o vírus é parecido, o SARS-CoV-2 é muito parecido com ele. Mas também foi observado que algumas sequências também foram encontradas parecidas no vírus do pangolim. Isso quer dizer o quê? E a questão é, o vírus, de uma forma geral, ele é muito parecido com o vírus do morcego, na sua estrutura, no seu material genético como um todo, na sua estrutura, mas a região responsável pela formação da espícula, né, da spike, que é a estrutura, a proteína que é responsável por esse vírus se ligar, né, ao receptor de membrana das células de nós mamíferos, de nós humanos, a ECA2 ou AC2, que seja. Ela é muito mais parecida, essa proteína do Covid, do SARS-19, é muito mais parecida com do pangolim do que do morcego. Então, isso está levando a mostrar, né, está mostrando que possivelmente houve, se esse vírus saiu realmente do morcego, ele sofreu alguns processos mutagênicos até chegar ao pangolim, e do pangolim ele sofreu outros processos mutagênicos até chegar a nós humanos. Mas também existe perspectiva, na realidade, que existe algum mecanismo, né, evolutivo e genético aí, que esse vírus conseguiu, né, alcançar essas duas estruturas, né, de duas espécies diferentes por um simples detalhe. Né? Já se sabe que ele é um vírus extremamente recombinante. Ele consegue se recombinar com extrema facilidade. Ele não é um vírus que muda muito. O sistema de mutação dele não é tão acelerado. Já se viu, por exemplo, que a espécie, o vírus que foi encontrado na Europa e aqui, principalmente no Brasil, ele tem 3 bases diferentes, né? Sofreu 3 pequenas modificações, 3 pequenas mutações. Três únicas bases foram modificadas do vírus original encontrado na população chinesa, não nos animais. Né? O vírus humano já na forma humana. Então, esse vírus que está aqui no Brasil, né, já foi catalogado, já foi feito um sequenciamento, né, foi um dos sequenciamentos recordes mundiais, foi feito em 48 horas, um pessoal extremamente capacitado, e eles viram que existem as 3 pequenas modificações, né, no genoma do vírus, né, no material genético do vírus, que é diferente do material genético do vírus que afetou as pessoas lá na China, por exemplo. Então, são 3 pequenas modificações, então acredito que ele não é muito mutagênico, ele muda, mas com certa lentidão, né, e pouco, porque ele é um vírus que apresenta mais ou menos 30 mil pares de bases, no caso, né, ele é um vírus grande, de certa forma, tem cerca de 30 mil pares de base, e ele, para ter ideia, ele é mais ou menos 3 vezes maior do que um vírus da AIDS, do HIV. Em relação a isso aí, só um comparativo. E isso, então, esses estudos mostram, né, que esse vírus sofreu já algumas modificações. De certa forma,
é uma questão que tem que se estudar bastante, avaliar bastante essa questão das modificações, porque pode acontecer outras modificações, principalmente, né, acontecer recombinações. Né? Como eu disse, ele é um vírus mais recombinante do que mutagênico, são dois processos distintos. Essas recombinações, ele tem a capacidade, por exemplo, de se ele, né, no que aconteceu, por exemplo da SARS-1 do MERS-1. Ele é um vírus de morcego, passou a infectar um outro hospedeiro intermediário, e o vírus, nesse translado, ele foi sofrendo processo de recombinação, levando restos celulares, restos de material genético desses seres, por exemplo. É o que acredita que tenha aqui com o Covid-19, né, o SARS-CoV-2 em questão. Então, acredita-se, né, que ele tem essa capacidade muito grande de fazer isso, de pegar pedaços, né, dos seres que ele for passando, ele vai adquirindo algumas sequências, uns pedaços, alguns nucleotídeos desses animais que ele passou, e isso vem favorecendo, né, o processo infeccioso. Hoje, os estudos que são feitos na China já mostram que o material desse vírus, ele já sofreu modificações, principalmente na questão da proteína, né, na proteína S, que chama também de spike, ou proteína S. Ela já sofreu modificações e isso está favorecendo esse vírus se tornar mais infectante. Então, por isso que tem que ter um cuidado muito grande. Né? Os vírus, eles, por si só, são seres que sofrem modificações e alguns conseguem se recombinar com outros futuros com extrema facilidade. E, consequentemente, essa facilidade para favorecer esse material genético viral, né, em possíveis novas infecções, por exemplo. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Então, como eu já havia falado, né, essa relação entre dois vírus, por exemplo, né, mostra, 2, 3 vírus ou mais que seja, mostra que, na realidade, os vírus, essa classe de coronavírus apresenta um ancestral comum. Pode apresentar um ancestral comum aí no caso. Então, aqui eu já falei, né, mas vou relatar novamente a questão do material genético. O vírus SARS-CoV-2, né, que é o causador da Covid-19, ele tem um genoma, como eu disse, cerca de 30 mil pares de base, 30 mil bases que seja, enquanto que o nosso genoma humano tem mais ou menos 3 bilhões. Nosso genoma, né, o genoma humano já foi muito bem estudado, continua sendo, em 2002, 2002, mais ou menos, já foi feita toda a questão do sequenciamento humano, do genoma humano, e só procedeu comparativo. No vírus da AIDS, por exemplo, né, o vírus HIV, ele é 3 vezes menor do que esse vírus, né, em questão de quantidade de bases, por exemplo. Bases são as letrinhas, né, que estudam em genética. A Escherichia coli, por exemplo, ela apresenta entre de 4 a 5 milhões de pares. É uma bactéria, lógico, é uma célula propriamente dita, é uma célula de não material grande, e apresenta entre de 3 a 4 milhões de pares de base. O DNA é, de certa forma, grande em relação ao DNA viral, por exemplo. No caso aqui, o Covid, o SARS-CoV-2 são vírus, os coronavírus são vírus de RNA, no caso não são de DNA, e o material genético é diferente. Bom, aqui, meu povo, é só mostrando uma imagem, né, refletindo como que é o mercado chinês. Isso aqui eu vou mostrar essa imagem e outra, né, são as duas últimas imagens que eu vou mostrar, mas para a gente falar numa questão extremamente importante, que é o que a grande maioria dos cientistas vem aceitando. Se nós observarmos aqui a imagem, você vê que no mercado aqui, né, de um lado da imagem nós temos inúmeros peixes, camarões, né, são animais aquáticos, sem nenhum problema, nós consumimos da mesma forma aqui, porém, da maneira que está disposta aqui na imagem, é que não é muito agradável. Aberto, literalmente, a céu aberto, a possíveis infecções, por exemplo. Da mesma forma, nós temos aqui, né, na imagem, uma outra imagem, mostrando, né, serpentes, por exemplo, alguns primatas que são
né, também utilizam alguns roedores, até canídeos, no consumo. Isso daqui, como essa outra imagem que eu vou mostrar aqui também. Você vê, ó, né, espetinhos de serpente, por exemplo, sendo vendidos aqui, né, carne de cães literalmente, né, outras serpentes embaixo. Mas isso daqui é para a gente observar uma questão tão importante, que é a questão ambiental. A maioria dos cientistas, a grande né, classe científica aceita exatamente isso. É que os problemas ambientais é que vêm favorecendo cada vez mais esse processo das modificações e das recombinações gênicas entre os indivíduos. Porque se nós levarmos em consideração a nossa população humana, quanto mais próximo nós chegarmos dos animais silvestres, nós poderemos levar alguma doença para esses animais, e em contrapartida nós poderemos pegar doença desses animais também. Então é o que acredita com relação a esses vírus, né, da classe como um todo do coronavírus, e o SARS-CoV-2 não fica, né, atrás disso, porque por que se acredita que foi no mercado, né, lá em Wuhan? Porque pela imagem a gente vê o que eles consomem constantemente, né, e lá, segundo as reportagens que foram feitas, né, eles vendiam esses animais de forma clandestina, mas as imagens são muito claras, né, lá dificilmente eles vendem aleatoriamente, né, inúmeros animais, no caso, e eles consomem muito esse material, então facilita a questão das recombinações gênicas, né, e, consequentemente, alguns processos mutagênicos poderão aparecer também, favorecendo o processo infeccioso. Então, a gente tem que preservar mais, né? Quanto mais se preservar o ambiente, menos invasão houver desse ambiente natural, a gente estará um pouco mais protegido em relação às doenças. Então, acredita-se também, né, que essa não é a última, não será a última virose que irá aparecer, pelo contrário, se torna comum, né, e está se tornando mais comum ainda, né, a gente teve um prazo de 2003, 2002, 2013, 2012, ou seja, 10 anos, agora 2019, né, praticamente 10 anos novamente, né, caiu bastante, em torno de 7 anos, mais ou menos, 7, 8 anos, então caiu, já surgiu uma outra virose problemática, e poderá surgir cada vez mais outras viroses oriundas de outros animais silvestres, né, por conta desse convívio direto, né, do fato de nós estarmos devastando o ambiente e cada vez mais adentrando, né, as regiões naturais, no caso. E aqui nós temos, né, uma imagem mostrando muito bem que na China e em outros países também é muito comum isso aí, a proximidade de nós, humanos, com alguns primatas, né, com roedores, com alguns felinos, com alguns canídeos, que poderão, né, facilitar a passagem desses vírus. Então, à medida que ocorre interação humana com animais selvagens, com os animais selvagens, aumenta também o risco dos organismos patogênicos serem transmitidos para nós, né? Então, isso foi o que eu acabei de relatar para vocês, né? Então, quanto mais nós preservarmos o ambiente, mais seguros nós estaremos. E isso a comunidade científica sempre preza por isso, né? E isso vem mostrando dia após dia que é um dos principais problemas que nós temos em relação a diversas classes de doenças. Porque os patógenos, né, normalmente têm vida normal, né, e vida equilibrada em seres, naturalmente falando, né, que vivem no meio ambiente de forma natural, e quando esses patógenos conseguem invadir, pular de uma espécie para outra, como no nosso caso, eles ganham poderio, né, no caso de infecção, e passam a se infectar muito rápido, passam a infectar muito rapidamente, né, no caso nós humanos, principalmente quando tem essas questões respiratórias, né, que o vírus passa com extrema facilidade pelo ar, né, gotículas de saliva, né, no caso, né, mãos sujas, né, então nós utilizamos a mão, nas nossas mãos, para diversas situações, e nós temos que evitar esse contato direto, né, de mão com olhos, boca e nariz, por exemplo. E vamos agora com o professor Danilo ver a parte
parte fisiopatológica, da doença em si, dos pacientes humanos. Uma boa tarde. Muito obrigado. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Então, aqui quem fala é o professor Danilo, dando continuidade, tá, nessa discussão sobre os aspectos biológicos. Nós vamos falar agora um pouco sobre os aspectos fisiológicos desse novo coronavírus, do Covid-19. Vamos visualizar um pouco como é que o Covid ele ocasiona a doença e toda a sintomatologia, tá, que é apresentada aí pelos pacientes. Então é justamente isso que nós vamos discutir nessa aula, tá? E vamos lá para o nosso processo pedagógico, beleza? A primeira coisa, tá, pessoal, que nós precisamos discutir é sobre a forma de transmissão. Então, durante o processo de transmissão, ocorre aí a saída, né, através dessas gotículas, de uma pessoa para outra, e essas gotículas, que ela se dá através da fala, de um espirro, de um contato próximo, pode estar vendo aí justamente essa transmissão, tá? Então, por meio dessas gotículas, o vírus aí, que tem todas aquelas características, como o professor Romulo falou, ele é transmitido aí de uma pessoa para outra. E é justamente essa transmissão, através dessa transmissão, que o vírus ele consegue entrar no outro organismo e assim causar toda a sintomatologia. Então, a primeira coisa que pode ser ocasionada aí pelo coronavírus, quando ele adentra no nosso organismo, é que aqui no trato respiratório superior, aqui nas conchas nasais, tá? Ali próximo à orofaringe, tá? Então, nessa parte inicial, tá, do sistema respiratório, é onde o vírus ele apresenta o primeiro contato. E a partir desse primeiro contato, ele já começa a produzir algumas reações que nós vamos entender daqui a pouco. E essas reações são justamente as que causam a sintomatologia na pessoa. Por exemplo, quando esse vírus ele alcança esse trato respiratório superior, ele já é capaz de causar algumas lesões a nível de conchas nasais, laringe, faringe, e isso, né, ele ocasiona aquela sintomatologia que normalmente o pessoal começa a desenvolver, como, por exemplo, uma coriza, que ela vai estar associada também à infecção do trato respiratório também inferior, a gente já falando aí um pouco do pulmão propriamente dito, né, de brônquios, bronquíolos e da questão alveolar principalmente, como eu vou falar daqui a pouco. E aí a pessoa fica com aquela sintomatologia, desenvolve aquela dor de garganta, tá? Que também é uma sintomatologia que está bastante semelhante. Uma coisa interessante e que é importante de ser discutido dentro dessa questão é que nem toda infecção pelo coronavírus ele necessariamente vai gerar toda aquela sintomatologia respiratória, da pessoa ficar com uma dispneia muito grave, né, uma falta de ar muito grave, da pessoa ela apresentar uma sintomatologia mais grave, né? A sintomatologia mais grave, como eu vou falar daqui a pouco para vocês, aquela da falta de ar, ela aparece aí em torno de 20 a 30% da população. O restante, ela desenvolve sintomas muito brandos ou assintomáticos, tá? Tem várias pessoas que com certeza já tiveram contato com o coronavírus, mas que se apresentam sintomáticos, assintomáticos, não desenvolveram sintomas, tá? Ou quando desenvolveram de uma maneira muito branda. Essa questão da sintomatologia, ela vai depender muito da resposta imunológica, tá? Que o indivíduo vai ter em relação ao vírus. E é justamente ele que vai influenciar na maior ou menor gravidade em relação aos sintomas que a pessoa vai sentir, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, a partir da entrada, né, desse vírus aqui, pelo trato respiratório, isso pode acontecer de pessoa para pessoa, ou pode acontecer de quando você pega em um determinado objeto, saiu aí uns estudos que o vírus ele pode permanecer dias em contato com alguma superfície,
Então, quando você pega na mão de uma pessoa, pega em alguma superfície e leva a mão à boca, o rosto, aos olhos, então isso daí ele pode influenciar, ele vai influenciar numa maior possibilidade de aquisição da infecção. Tranquilo? Pessoal, então o vírus ele vai ter a oportunidade de entrar aí no nosso organismo através do trato respiratório aí superior. E a partir dessa entrada, tá? Como vocês vão ver através aqui do vídeo, através dessa entrada, então o vírus entra no nosso organismo, tá? E ele vai ter contato aí com a célula hospedeira através dos receptores da enzima conversora de angiotensina, tá? Especificamente a do tipo 2. Então, a partir desse contato com essa ligação aí, com esse receptor, ele vai conseguir injetar o seu material genético aí na célula, que no caso vai ser o RNA, diferente da célula humana, que é o DNA. E a partir disso, o material genético ele vai começar a controlar essa célula. Então, ele vai começar a mandar aí no metabolismo celular da célula do corpo humano. E a partir disso, a célula hospedeira aí, ela vai ficar à mercê. Então, ela vai fazer todos os comandos, tá, que esse novo material genético mandar, né, fazer essa solicitação. E a partir disso, a multiplicação desses vírus. Então, essa entrada na célula, né, ela é estratégico, ele é um tipo de patógeno que ele tem uma replicação intracelular. Então, a partir do momento que ele entra na célula, ele consegue comandar essa questão genética da célula e aí a oportunidade de multiplicação desses vírus. Esses vírus eles conseguem se multiplicar em uma grande quantidade no interior dessas células. Tá, pessoal? E a partir disso, quando eles se multiplicam e esses novos vírus eles conseguem sair da célula, essa célula é lesionada, tá ok? E aí é onde gera toda a sintomatologia e algumas deficiências que podem surgir no organismo. Então, como eu citei aqui anteriormente, quando essa célula ela entra aqui no organismo, então tem aqui a célula com as espículas, aí, como o professor Rômulo explicou, e a partir da conexão com esse receptor da enzima conversora de angiotensina, ele consegue injetar esse RNA viral aqui dentro da célula. E aí, esse novo material, ele passa a comandar essa célula humana, tá? Ele passa a comandar a multiplicação, a replicação de muitos vírus. E isso é o mecanismo, né, que o patógeno ele usa para o processo de infecção e de replicação. Tranquilo? E aí, pessoal, quando isso acontece, isso daí gera uma grande repercussão, como vocês estão vendo aí, principalmente no sistema respiratório. Ou seja, dentro aqui, principalmente a nível de pulmão, né, quando essas células aí, elas passam a infectar o corpo humano, a principal ideia por trás assim da patogenia, ou seja, da história, da evolução clínica, né, da infecção pelo coronavírus, dessa pneumonia gerada pelo coronavírus, é especialmente devido, principalmente a duas coisas. A primeira delas é em relação à resposta imunológica que o corpo gera em relação à infecção pelo Covid-19, né, pelo novo coronavírus. A partir dessa resposta imunológica, que basicamente ele causa uma inflamação. Então, essa inflamação, né, quando ela está a nível principalmente pulmonar e que ela vai atingir aqui a árvore brônquica, inclusive o brônquios, bronquíolos e principalmente o alvéolo, como eu vou falar daqui a pouco. Então, a partir dessa resposta imunológica que gera esse processo inflamatório, isso daí ocasiona a resposta, a sintomatologia que o indivíduo vai ter. Como assim? Eu acredito que vocês já viram falar que uma das principais sintomatologias da pneumonia causada pelo coronavírus é justamente a questão dessa pneumonia associada à grande dispneia, à falta de ar, à baixa da saturação. Isso daí ele está muito relacionado a uma grande quantidade de líquido que ele fica presente nos alvéolos, tá ok? Então, essa inflamação gerada no sistema respiratório, é que ela é o grande responsável pela grande maioria esmagadora das lesões e, consequentemente, da sintomatologia sentida aí pelo paciente. Então, a partir do momento que a aderência, né, desses micro-organismos
no epitélio respiratório, ele passa a causar a morte de algumas células, né? A questão da necrose dessas células. E aí, quando acontece a morte dessas células, a necrose, ele faz uma espécie de reparo tecidual, que é chamado de fibrose, tá? Nesse caso aí pulmonar, ele tem essa nomenclatura de fibrose. Então, essa fibrose pulmonar é uma espécie de cicatrização que acontece aí no tecido pulmonar, advinda justamente dessa necrose, tá ok? E aí, essa resposta inflamatória, como eu falei para vocês, porque o que é a inflamação? A inflamação nada mais é do que um processo de defesa do nosso organismo. Então, por exemplo, quando você pisa em alguma estrutura, como um prego, alguma coisa do tipo, algum patógeno, por exemplo, uma bactéria, ela pode entrar no seu pé. E aí, você tem que gerar uma resposta inflamatória daquele tecido para que ele consiga eliminar alguma substância estranha, como por exemplo uma bactéria, algum agente estranho do seu organismo. Porque se isso não acontece, vai dificultar, por exemplo, até o processo de cicatrização. Porque como é que, no exemplo que eu falei, se você pisar num prego, olha a felicidade, e aí você pisa num prego, e aí entra uma bactéria lá no seu pé, no seu tecido. E aí, imagina se o tecido cicatriza sem fazer um processo inflamatório e ali a bactéria ficar lá dentro do seu pé, então não seria uma boa ideia. Eu pelo menos acho que não. E aí, o que é que o corpo ele tenta fazer? Ele tenta gerar uma resposta inflamatória e a partir dessa resposta inflamatória há alguns eventos para acontecer. Os eventos celulares e vasculares. E aí, dentre os eventos vasculares, há o processo de vasodilatação, de aumento da permeabilidade e do vaso, né, no caso, e dentre os processos celulares, há o processo de quimiotaxia, por exemplo, de células de defesa que são direcionadas para aquele determinado local. Então, a partir desse momento, nós já podemos notar que a inflamação é um processo de defesa e é um processo importante para o nosso organismo. Então, um processo bem semelhante é feito quando a pessoa entra em contato com o coronavírus. Então, esse vírus entra no nosso organismo e, a partir disso, o corpo ele vai tentar gerar uma resposta imunológica, como no processo inflamatório, para tentar eliminar esse vírus. Só que o nosso sistema imunológico, às vezes, ele é meio louquinho. Então, às vezes, ele não sabe bem as proporções que devem ser tomadas em alguns tipos de infecções. Às vezes, ele simplesmente joga uma bomba atômica lá e tenta destruir aqueles patógenos. Só que quando ele, por exemplo, ele joga essa bomba atômica, além de destruir alguns vírus, tá, de uma maneira proporcional, ele também vai destruir o tecido, ele também vai começar a lesionar esse tecido. No caso aqui, principalmente o tecido respiratório, como o pulmão e os alvéolos, tá? Então, a sintomatologia gerada, tá? E aí é interessante você pensar em uma coisa também. Quando acontece o processo inflamatório, essa inflamação, ela gera, o vaso ele dilata, né? E a partir dessa vasodilatação, algumas proteínas podem sair, e a partir disso, há a possibilidade de formação de edema. Ou seja, o que é edema? O acúmulo de líquido em algum local. E esse edema, logicamente, que um acúmulo de líquido no tecido respiratório, onde não é para ter líquido, tá? Ele não é feito para isso, para ter líquido. Então, quando há presença de líquido lá no tecido respiratório, isso é uma característica ruim, porque ele vai diminuir, por exemplo, a questão da complacência pulmonar, a pessoa não vai conseguir respirar de uma maneira adequada, tá? E é interessante nós pensarmos também que algumas pessoas, elas estão em um maior grupo de risco, tá? Isso daí está sendo transformado e está sendo discutido, assim como as próprias questões que eu estou falando aqui hoje, tá, pessoal? Porque é o seguinte, o novo coronavírus, o professor Romulo explicou, existem alguns vírus passados dessa família que já infectaram aí pessoas de uma maneira bem mais branda. Só que esse novo coronavírus, o pessoal ainda está conhecendo ele. Então é como se você estivesse numa sala escura tentando palpar aí alguma coisa, então tentando achar alguma coisa. Então ainda está se realizando muitas descobertas, tá? Nesse sentido. E aí alguns grupos, crianças, idosos, pacientes malnutridos, pacientes com algum tipo de doença crônica, eles fazem parte de uma população aí, uma população de risco, né? Porque as complicações advindas
quando se tem uma resposta imunológica muito grande, um processo inflamatório exacerbado no tecido pulmonar de maneira considerável, para uma pessoa que já está debilitada, que já tem uma doença respiratória, como uma asma, uma DPOC, ou que tem uma doença crônica, como um diabetes mellitus, uma hipertensão arterial sistêmica, isso daí ele prejudica muito o organismo. E às vezes a pessoa ela fica mais propensa a também a via óbito. Tranquilo? Então, essas alterações, esse processo inflamatório, esse mecanismo lesivo que o vírus ele pode causar, ele pode ser focal, ou seja, em um determinado ponto, ou envolver a totalidade do lobo bilateral ou unilateral, aí do caso dos pulmões. E como eu falei anteriormente, grave isso daí, já planta essa maldade aí no coração. A reação inflamatória, esse processo de defesa do nosso organismo, que é um processo normal, faz parte do sistema imunológico, então essa reação inflamatória, principalmente na parede dos alvéolos, é o que causa grande parte dessa sintomatologia. Então a sintomatologia da falta de ar, da dispneia, ela é muito ocasionada por essa reação inflamatória, tá? Nessa parede dos alvéolos, e a partir disso, a possibilidade de extravasamento de líquido, né? A presença de líquido aí nesse tecido pulmonar. Isso gera algumas características clínicas que são comuns do nosso processo de defesa e que estão associados a esse processo inflamatório lá no tecido pulmonar, como por exemplo a febre, o aumento da temperatura, ele é um processo de defesa do nosso organismo, ou seja, aumentar a temperatura até um determinado ponto, ele pode ajudar a desnaturar alguns patógenos no nosso organismo. Então, o processo inflamatório, que ele está muito associado aí à questão da febre, né? A presença de febre e processo inflamatório normalmente aparecem juntos, não que necessariamente, mas normalmente aparece, assim como outras sintomatologias, a questão da cefaleia, né? Da dor de cabeça, o mal-estar geral, porque se você tem, por exemplo, como eu coloquei aqui, o edema, né? E exudação, ou seja, uma grande quantidade de fluido, de líquido, localizando-se aí, principalmente aí na região dos alvéolos, na questão dos capilares alveolares, isso daí vai prejudicar muito, tá? Por quê? Se tem líquido lá nos alvéolos, olha só, os alvéolos, tá? Eles são responsáveis, eu até coloquei uma imagem aqui, mais adiante, os alvéolos, ó, como eu coloquei aqui, eles são responsáveis justamente pelo processo de troca, né, de fornecer oxigênio ao nosso organismo e também conseguir captar um CO2, ou seja, o processo de oxigenação do nosso organismo. Se acontece uma questão como o edema, né, e essa grande quantidade de fluido lá no nosso organismo, isso daí ele leva, tá, uma maior dificuldade dessa troca gasosa. E aí, consequentemente, a pessoa ela não vai ter sangue e, consequentemente, não vai ter oxigênio e nutrientes para serem direcionados para o tecido. Então, o sistema nervoso, como o cérebro, ele vai estar susceptível a órgãos nobres, de uma maneira geral. O coração, o cérebro, o trato gastrointestinal, também ele pode aparecer. Por isso, por exemplo, agora ainda está sendo muito estudado isso, mas eu acho que vocês já viram alguma pesquisa, por exemplo, dizendo assim que o AVC, a relação entre AVC e infecção pelo COVID, ou a sintomatologia ou as reações patológicas do sistema renal em pessoas com infecções pelo COVID, em pessoas com coronavírus. Então, foi visto aí, tem uma vertente de discussão muito grande na área patológica, das reações hematológicas, né? Das reações, inclusive infecções sanguíneas, não se restringindo somente à questão do sistema respiratório, mas que ele também pode causar vários transtornos a nível de sistema nervoso, como o cérebro, a nível cardiovascular, tá? A nível gastrointestinal, a nível de sistema renal. Então, mas assim, agora a principal coisa que se fala é em relação a essa lesão
que é ocasionada no sistema respiratório, e aí causando aí toda a sintomatologia. Então, o sistema respiratório, de novo, assim como tosse, a dificuldade para respirar, a produção do escarro, né, que ele se refere ao muco, a maior produção de muco, ele também vem a ser um processo de defesa no nosso organismo, porque produzir mais muco, ele pressupõe uma maior possibilidade de tentar eliminar esse agente patológico. Então, a produção de uma maior quantidade de muco também, a congestão nasal ou conjuntival, a dificuldade de engolir, né, de deglutir, a dor na garganta, que é justamente por conta daquele início da lesão, justamente no trato respiratório superior, que é ocasionado aí pelo vírus, uma saturação, né, de O2 abaixo aí, de 95%, então são algumas sintomatologias respiratórias muito importantes. E aí, você pode fazer a seguinte pergunta, mas Danilo, mas se, como até o professor Romulo falou, se já existia vírus, né, dessa família, por que e as pessoas já tiveram, por exemplo, se você teve uma gripe há 5, 10 anos atrás, é muito provável que o coronavírus, um subtipo de coronavírus, ele tivesse lá presente. Mas esse novo aí, o SARS-CoV-2, né, o novo coronavírus, o COVID-19, ele é mais agressivo, tá? A agressividade que se fala nesse sentido é justamente sobre aqueles aspectos que eu falei agora há pouco. Então, a resposta imunológica que o nosso organismo ele tem que gerar uma resposta imunológica, sim, mas a resposta imunológica que aproximadamente 20 ou 30% da população está gerando em relação ao vírus, ela está sendo muito exacerbada. E aí, ao invés de causar assim, uma melhora, uma eliminação do vírus, ele está lesionando muito o sistema nervoso. Tá? Então, isso daqui, esse novo coronavírus, ele tem se apresentado com uma característica muito mais agressiva em relação ao processo inflamatório que pode ser gerado a nível pulmonar, ao processo de resposta imunológica gerada aí por esse vírus. Aqui, como eu falei, o processo inflamatório aí gerado nos pulmões e especificamente falando aí de uma principal unidade funcional aí do pulmão, que é a questão dos alvéolos. Então, quando acontece esse processo inflamatório, ele predispõe a entrada de líquido nesses alvéolos. E aí, líquido no pulmão, no sistema respiratório, logicamente ele não é uma coisa legal, porque você não vai conseguir fazer a troca gasosa de uma maneira adequada. E isso vai prejudicar, tá, de uma maneira muito importante, muito significativa a pessoa, que vai gerar todas aquelas sintomatologias, tá, que são clássicas aí da infecção pelo coronavírus, a questão da dificuldade de respirar, a questão da febre, da tosse, entre outras sintomatologias que está aparecendo. Se falou há uns dias atrás, há umas 2 semanas atrás, sobre a possibilidade de infecção da conjuntiva, né, do olho, como um possível sintoma. Está se investigando aí possíveis associações, por exemplo, com o AVC, com sintomatologia renal, pela possibilidade do vírus ele estar causando alguns graus dessas infecções. Então é bastante interessante ficar ligado nessas coisas nos próximos dias. Então a febre, como eu falei para vocês, se considera aí aquela principalmente acima de 37,8 graus, tá? Mas é interessante notar, como eu falei no início da nossa aula, que algumas pessoas elas apresentam assintomáticas, tá, pessoal? E esse eu acredito que é um dos grandes problemas da nossa pandemia, porque assim, não se consegue testar todo mundo. E aí, o que é que acontece? Às vezes, uma pessoa ela está com infecção pelo coronavírus, e às vezes, devido à reação da pessoa, como eu falei, tudo vai depender da fisiologia, da resposta imunológica que a pessoa vai gerar em relação a esse vírus. Então, quando isso acontece, às vezes a pessoa ela responde de uma maneira bem assim, vamos colocar assim, de uma maneira inicial. Então, ela não desenvolve essa sintomatologia clássica. Às vezes ela desenvolve uma pequena febre, às vezes ela tem imperceptível, uma pequena coriza, tosse, e isso daí ele pode representar uma infecção pelo coronavírus, tá? Mas que não necessariamente vai causar aquela reação grave que você precisa ir para o hospital fazer o uso aí de um ventilador mecânico, um maior aporte, né, de um cuidado mais intensivo
em relação a essa sintomatologia. Então, às vezes, não é necessário, porque simplesmente a pessoa não desenvolve essa sintomatologia exacerbada, ou ela permanece simplesmente assintomático. Só que a pessoa assintomática, ela consegue transmitir para outras pessoas. E aí, de repente, uma pessoa ela pode estar assintomática, não sentir nada e achar que não está com a infecção, e aí está entrando em contato com alguém mais suscetível, como por exemplo um idoso, uma pessoa com uma doença crônica, e aí ela se infectar, e aí a pessoa já com condição de saúde mais debilitada, a possibilidade dela ter repercussões negativas em relação à saúde ela é muito mais alta. Então, por isso das reações mais da importância, né, dessas relações mais restritivas em relação à questão do distanciamento social, a questão de barreiras sanitárias, como está acontecendo aí no estado do Ceará e por todo o Brasil, tá ok? Então, essa febre aí, ela pode não estar presente em alguns casos, assim como outras sintomatologias. Apesar de que a febre ela é uma reação comum, porque, como eu falei, ela faz parte de um processo de defesa importante aí do nosso organismo. E aí uma coisa importante, tá, que nós podemos notar, aqui são apresentados alguns exames de imagem, tá, de pessoas com infecção pelo coronavírus, a análise da evolução, são imagens retiradas de artigos, tá, publicados aí no PubMed. E aí, você dá para ver, por exemplo, nessas três figuras aqui, nessas três primeiras figuras, A, B e C, o que é normal de aparecer, né? O normal de aparecer é que essa região mais preta aqui, essa região mais negra, ela esteja mais presente, tá? Essas regiões esbranquiçadas, isso é uma característica ruim para o nosso organismo, porque isso, o que é que isso daqui vai representar? Essas manchas brancas que às vezes aparecem aqui, ó, no meio aqui da imagem do que era para ser uma imagem toda pretinha, né? Essas imagens brancas, elas significam justamente a fibrose. Então, de novo, o que é fibrose? O vírus ele está lá no tecido respiratório e aí ele pode ocasionar alguns graus de lesões, tá? Nesse sistema respiratório, como o próprio sistema pulmonar. Só que tudo que lesiona, fisiologicamente, o corpo ele tem que buscar uma tentativa de reparo para essa lesão. E aí essa tentativa de reparo ocorre uma espécie de cicatrização, que aqui no pulmão eu vou chamar de fibrose, tá ok? Então ocorre a fibrose pulmonar. Só que você pode perguntar isso, Danilo, isso não é uma característica boa? Até seria. Só que quando isso daí é de uma maneira exacerbada, imagine que você levou um corte na sua mão, e aí ela cicatriza e fica um corte. Fica a cicatriz lá do corte. Só que você pode notar que quando a formação de uma cicatriz, ele não fica exatamente igual como era originalmente, né, de uma maneira fisiológica. Então ele cicatriza, mas às vezes fica uma marquinha. Então você pode pensar que uma coisa bastante semelhante, ela pode ocorrer no pulmão. Então se o vírus ele lesiona, ele vai fazer um processo de reparo, ele vai cicatrizar pela fibrose, como eu falei, só que devido a tantas fibroses ocasionadas por tantas lesões aí, pelo Covid-19, é como se o pulmão ele ficasse inteiramente cicatrizado. E isso daí com o tempo ele vai diminuindo a capacidade fisiológica do pulmão de fazer uma expansão de uma maneira adequada. Então vocês podem notar que aqui nessas figuras, principalmente nas figuras, nessas três últimas figuras de baixo, a formação aqui, ó, onde eu estou circulando de verde, de uma grande quantidade de fibrose, de lesão que foi ocasionada aí pelo vírus. E vai chegar um momento, se a pessoa se agravar um pouco mais, que nem um ventilador mecânico, uma técnica mais invasiva de respiração, ela vai conseguir manter essa respiração no indivíduo e aí a pessoa vai entrar numa falência de órgãos devido à não oxigenação aí dos órgãos aí, órgãos nobres como o sistema cardiovascular, como o cérebro, e aí consequentemente a pessoa ela vai vir a óbito. Aqui também, ó, numa imagem maior aqui, vocês para notar onde tem essas partes mais esbranquiçadas, onde as setas estão apontando aí, que são áreas justamente de lesão que possa ocorrer nesse tecido. Tranquilo? Então, é interessante notar que, como eu falei no início, várias coisas ainda estão sendo discutidas, várias coisas ainda estão sendo descobertas, tá, nesse meio. A associação com AVC é uma coisa que está sendo analisada, aí, o jornal da USP está publicando muito isso. Já foram encontrados, por exemplo, o vírus no testículo, nas glândulas salivares. Tem um patologista que ele tem um banco de dados muito grande e ele encontrou
grandes quantidades de vírus, tá? Inclusive no sêmen. Então, note só as novas descobertas que estão sendo faladas até o momento, né? O impacto, né, dessa pandemia na saúde mental, e quando falo em saúde mental, não só é somente das pessoas que foram infectadas pelo coronavírus, mas dessa própria restrição, né, o distanciamento social, ela está ocasionando, ela pode funcionar, como alguns estudos estão colocando aí, até como alguns tipos de gatilhos mentais para o desenvolvimento de ideação suicida, do suicídio, uma maior propensão do desenvolvimento de alguns transtornos de humor, como a depressão, tá? Algumas outras situações clínicas, como ansiedade. Então, está sendo muito discutida essa questão, tá? E aí, como eu disse, a questão da associação com a inflamação renal. Então, como vocês estão vendo, o Covid-19 está associado a muitas condições clínicas. Então, um AVC, uma condição renal, um impacto na saúde mental, está sendo encontrado ele no sêmen. Então, ainda há muito a ser descoberto, ainda há muito a ser discutido. Em relação ao tratamento, que não é uma coisa que é o objetivo da nossa discussão, mas ainda está sendo visto aí a questão das melhores alternativas de tratamento. Já tem um direcionamento mais adequado agora em relação ao tratamento do que vinha sendo discutido há alguns dias, inclusive, atrás, algumas semanas, considerando esse momento do Congresso. Mas aí as novas possibilidades elas vão surgindo, assim como a vacina, que assim eu acredito que tendo uma boa estimativa, eu acredito que no primeiro ou segundo semestre aí de 2021 ela já esteja disponível, porque não é uma coisa, não é uma característica de saúde que é produzida assim de uma maneira rápida, de uma hora para outra. Tem que ser feito testes, assim como a vacina tem que ser realizado alguns testes. A questão do tratamento tem que ser realizado também. E muito se falou sobre alguns tipos de medicamentos aí, que eu não vou estar citando, mas aí viu-se depois que ele pode ocasionar alguns medicamentos que foram até orientados, como a questão do tratamento em algumas instituições, foi visto que ele pode causar algumas reações adversas. Então, é uma área que está sendo descoberta, pessoal, é uma área que está sendo aí alvo de muito estudo. E aí, a questão do contágio, de prevenir esse contágio, como vocês já devem ter escutado falar em várias áreas, a questão da higienização das mãos, com água e sabão, com álcool em gel, cobrir o nariz ao tossir, espirrar, o uso de máscara, né, que está sendo preconizado muito agora, evitar a questão das aglomerações, manter ambientes ventilados, o não compartilhamento de objetos. Então, são algumas características aí que estão ajudando, tá, no combate aí a essa pandemia e que, com certeza, nós obteremos sucesso, tá, em todo o Brasil, em todo o mundo e aqui no nosso estado do Ceará e especificamente aqui na nossa região do Cariri. Então, esse foi o meu recado para vocês em relação, o meu recado e do professor Rômulo, né, em relação as características aí biológicas e fisiopatológicas, tá, da infecção pelo coronavírus. Beleza, tá, pessoal? Então, um forte abraço para vocês, aqui do professor Danilo e do professor Rômulo. Muito obrigado a Juazeiro, né, e à coordenação de enfermagem por essa abertura dessa discussão aí, desses aspectos biológicos e fisiopatológicos. Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram até o presente momento e pela participação no Congresso. Um forte abraço e até mais.